Mateus, capítulo de número 6, verso 9 até o verso de número 15. Diz assim a palavra de Deus, Mateus, capítulo 6, de 9 a 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Pedir a bênção de Deus. Querido Pai Celestial, nós estamos, ó Deus, com a Tua palavra diante dos nossos olhos. Pedimos que, Pai Celestial, o Senhor nos fale, o Senhor edifique através do que Tu já revelaste, inspiraste, fizestes registrar, para que nós pudéssemos ser conduzidos, ó Deus, no dia a dia, por Tua palavra, não por nossas ideias, nossos pensamentos, nossas concepções da vida, ó Deus, sobre a vida, mas Tu nos destes a nossa, ó Deus, aquilo que nós devemos ler, entender, expressar em nossas vidas. Portanto, Pai, importante assunto é esse, que o Senhor nos possa satisfazer, Deus, com a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós já, como se os irmãos estiveram conosco no domingo passado, iniciamos a reflexão, o estudo, a exposição desta oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A famosa oração do Pai Nosso, o texto mais conhecido, sem dúvida alguma, da cristandade de uma maneira geral. Todos sabemos de cor, todos aprendemos nas escolas, antigamente, né? Hoje proibido, mas, ou quase, na escola pública. Eu aprendi, por exemplo, as primeiras vezes na escola pública, quando estudava. Algumas professoras, alguns professores faziam-nos recitar o Pai Nosso. Mas, claro, também na igreja, as igrejas, de certa forma, elas ensinavam, mesmo as igrejas evangélicas. Na minha, tinha um costume, por exemplo, sempre, me lembro, né, na minha infância para a adolescência, no final de cada escola dominical, o superintendente da escola dominical, ele puxava a oração do Pai Nosso. Lembra, Gleiciele? Lembra lá, né? Gleiciele era menininha, eu já era um rapaz, só para, né, Gleiciele, não fica difícil. Nós estamos diante agora da segunda parte. Nós vimos na semana passada sobre a primeira parte dessa oração, a oração que tem a ver, ou que diz respeito a Deus, né? Vimos essa expressão, Pai nosso que estais nos céus, mas entramos nessas petições: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Agora, essa segunda parte, visto que nós temos tanto significado, nós então repartimos aqui a nossa reflexão para nós podermos meditar, pensar nessas expressões, nessas petições com maior profundidade. Estamos diante agora então da segunda parte da oração modelo que Jesus nos ensinou. Como vimos, as três anteriores mostram os interesses e prazeres do seguidor de Jesus, que são a glória de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Só então
Depois disso é que o cristão pensa em suas necessidades pessoais e nas outras, ou pelo menos nos outros, ou pelo menos deveria ser assim, né? Antes de tudo, a glória de Deus. As Escrituras Sagradas, quando nós lemos os 10 mandamentos, nós percebemos isso. Esse interesse de nos mostrar, os autores bíblicos, de nos mostrarem que Deus deve vir em primeiro lugar. Jesus resumiu os mandamentos dessa forma, que Deus deve ter prioridade sobre tudo. A religião verdadeira, ela tem isso como fundamento. A oração que Jesus nos ensinou e outras expressões de credos já incipientes que nós olhamos para as Escrituras têm essa ideia. Isso deve nos falar algo fundamental, que Deus deve vir em primeiro lugar e acima de tudo. Então, vejam essas 3 últimas petições. A primeira delas é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que isso significa? Essa primeira petição relacionada a nós, note aí esse pronome, né? Nós ou nosso, o pão nosso de cada dia, diferente do que a gente viu até agora, né? Acerca do reino, acerca do nome dele, o teu nome, os próprios pronomes, né, mudam agora, de tu, da segunda pessoa para agora a primeira pessoa, o nosso, o pão nosso de cada dia, o perdão para os nossos pecados, não nos induzas ou nos conduzas à tentação, mas a nós. Essa é a diferença agora. Parece que é bem claro isso aqui, né? Essa primeira petição. Contudo, ela teve durante a história 2 maneiras de serem entendidas. Essa ideia do pão nosso de cada dia parece tão simples, né? Mas durante a interpretação dessa expressão, pelo menos 2 e variações dessas 2 interpretações passou entre o povo de Deus durante esses tempos até chegar aos nossos dias, desde que Jesus proferiu esta oração nos ensinando. A interpretação dos primeiros séculos e a interpretação dos reformadores até os nossos dias diverge em um sentido básico aqui. Os comentaristas antigos e alguns poucos na atualidade, dentre eles que trouxe de volta essa interpretação antiga, o estudioso alemão Joaquim Jeremias, entenderam esta petição pelo pão nosso de cada dia de forma figurada ou espiritual. Os comentaristas da Reforma, e Calvino, Lutero especialmente, e de lá para cá, afirmaram categoricamente que a petição, o pão nosso de cada dia, se refere ao alimento diário ou às necessidades diárias que nossos corpos, que nossa vida, no âmbito terreno, biológico, precisam. A questão toda envolve aqui argumentos tanto contextuais como também do sentido das expressões que estão aqui, argumentos linguísticos, porque note bem, embora isso a gente não pode perceber, parece tão simples na língua portuguesa, a palavra que traduz essa expressão aqui, cada dia, o pão nosso de cada dia, ela é complicada, porque na língua grega é uma palavra que ocorre somente aqui, em todo o Novo Testamento. E a pista que a gente tem, na verdade, do significado exato dessa expressão, para essa palavra, está em Atos capítulo 7, verso 26, quando lá é dito, no contexto da pregação de Estevão, uma simples expressão começa o versículo, no dia seguinte. Esse é o sentido de o amanhã, não cada dia, mas o amanhã. A tradução seria, então, mais ou menos aqui, assim, o pão nosso do dia seguinte, ou do dia vindouro,
no dia que está para raiar, dá-nos no dia de hoje. Ou simplesmente dá-nos hoje nosso pão de amanhã. Isso parece estranho, porque parece que Jesus está nos ensinando a preocupar-nos com o amanhã. Mas nesse mesmo Sermão do Monte, como a gente vai observar um pouquinho mais na frente, você pode correr os olhos aí na sua Bíblia, do verso 25 até o verso 34, o Senhor Jesus vai exatamente mostrar que as preocupações com o dia de amanhã e com as necessidades que a gente tem devem ser evitadas. Ele conclui, na verdade, no verso 34, dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Esse estudioso alemão, Joaquim Jeremias, interagindo com os pais da igreja, ele interpreta essa expressão, então, designando não somente o dia seguinte, o dia de amanhã, mas também o grande porvir, a consumação final. Foi interpretado na igreja dos primeiros séculos que o pão do tempo da salvação, ou o próprio pão da vida, que é Cristo, é o que, na verdade, nessa oração está sendo ensinado a buscar, a orar por Ele. O sentido, então, seria que Jesus está orientando os seus discípulos a pedirem para que o pão que eles vão comer no reino futuro, onde estará de uma maneira plena a presença do Senhor Jesus, Deus agora reparta com os seus filhos todos os dias. E alguns, inclusive na história da igreja antiga, entendiam isso como sendo o pão da ceia, por exemplo. Então, de uma certa forma, aqui a ideia desses intérpretes antigos é que ele não está se referindo ao pão material, às necessidades diárias, e tem um certo sentido, embora os reformadores, particularmente Calvino, tenham se distanciado dessas interpretações por entender que é uma espiritualização. A gente nota na sequência que é a única, na verdade, das petições que tem a ver com as coisas do dia a dia, diário. Todas as outras petições têm a ver com verdades espirituais, né? O reino de Deus, o nome de Deus, e só o perdão, de uma certa maneira, está falando de coisas espirituais. As tentações têm a ver com as questões da nossa vida em relação a Deus. O próprio teólogo Joaquim Jeremias escreve um opúsculo de umas 60, 70 páginas somente sobre esta oração. Ele tenta, de uma certa maneira, conciliar essas duas interpretações, mostrando assim que há um sentido aqui que a gente precisa olhar para além do pão de cada dia, das necessidades, que nos remete, na verdade, para o próprio Senhor Jesus Cristo, que é chamado no Evangelho de João de o pão da vida, e que toda vez que nós oramos, de uma certa maneira, nós estamos orando essa oração para que o próprio Cristo venha nos alimentar. Calvino, então, nas Institutas, ao comentar essa petição, ele critica os da igreja antiga que defendiam esta posição, que se referia à ceia, ou outra interpretação que não fosse a literal. Ele afirma lá no texto, dizendo o seguinte: ordena-se-nos, porém, a pedir o pão nosso, para que estejamos contentes com a porção que o Pai Celestial se digna fornecer-nos, nem ganho procuremos alcançar mediante meios ilícitos. Enquanto isto deve se sustentar que nosso, quando ele diz pão nosso, se faz por título de doação, porquanto nem nossa diligência, nem nosso labor, nem nas nossas mãos, como diz Moisés, Deuteronômio 8:18, por si sós nos adquirem alguma coisa, a menos que a bênção de Deus esteja presente. Um outro teólogo reformado suíço chamado Oscar Cullmann diz que os que têm visto incongruência aqui entre orar pelas necessidades de amanhã, como é literalmente que na verdade na língua original é isso, o pão de amanhã
dá-nos hoje. Essa é a ideia. E que vem essa incongruência em orar aqui nesse sentido, e com a passagem que está adiante sobre a ansiosa solicitude pela vida, as preocupações, a ansiedade, as inquietações, como diz o versículo 34, ele é uma preocupação injustificada, pois ele diz: inquietar-se pelo dia de amanhã não é a mesma coisa que orar pelo dia de amanhã. Nos é proibido a ansiedade, a preocupação, a inquietação pelo dia de amanhã. Mas outras partes das Escrituras nos ensinam a orar pelo dia de amanhã. Não há incongruência nisso. Diz ele: pelo fato de não podermos e nem devermos nos inquietar pelo dia de amanhã, nós devemos orar. Ou, em outras palavras, pelo fato de orarmos, não podemos e não devemos nos inquietar. E Paulo viu muito bem a diferença entre não inquietar e orar. O texto de Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não andeis ou não fiqueis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. A ideia é que quando vem diante de nós, está diante de nós, algum tipo de inquietação, alguma preocupação que vai além daquilo que nós devemos ter em nossos corações, Paulo diz: ore. Quem vive ansioso é porque ora pouco. Quem está tomado de preocupações, ansiedades, é porque não tem apresentado diante de Deus as suas necessidades, as suas petições, o seu próprio coração. Dr. Donald Carson chama nossa atenção para um princípio maior que está enfocado aqui. Ao lembrar que o que está em Tiago e também em 1 Coríntios, Tiago capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, ou procede do Pai das luzes. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, Paulo é contundente ao dizer, porque, através de perguntas, na verdade, nos chama a atenção: pois quem é que te faz sobressair? O que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Isso é, como se nós tivéssemos conquistado por nossos próprios méritos tudo sozinho. Em outras palavras, as Escrituras ensinam que Deus é a fonte suprema de todo bem, seja a comida, a roupa, o trabalho, lazer, inteligência, amizade, seja qual coisa. Além do mais, Ele não nos deve nada, não nos deve absolutamente nada. Uma vez que todos nós, em um outro momento da vida, trilhamos caminhos muitas vezes errados, indignos, fizemos nossa própria vontade e mostramos os punhos cerrados para Deus, afirmando nossa independência, Ele não seria injusto se nos concedesse essas bênçãos, não desse essas bênçãos. Nossa própria ingratidão é um insulto a Deus. A nossa geração tão ingrata, tão irreverente, é uma afronta, na verdade, ao Deus que é bondoso e que tem nos tratado com tanta dignidade. Tratamos suas dádivas como algo corriqueiro, garantido, comemos, bebemos, nos vestimos e sequer nos lembramos que, de fato, quem dá tudo isso é este Deus que nos tem chamado para si. Tratamos suas dádivas como algo corriqueiro e garantido. E quando elas começam muitas vezes a faltar para nós, reclamamos e questionamos a própria existência desse Deus tão bondoso. Não é assim que ocorre muitas vezes? Ou se não, se questionamos, nós esbravejamos, colocamos o dedo para cima e nós reclamamos. A vida, Dr. Carson diz, em boa parte da sociedade ocidental não é precária como era no primeiro século. Recebemos muitas dádivas,
Infelizmente, porém, essa riqueza contribuiu para a nossa ingratidão, para a nossa falência espiritual. Contudo, irmãos, nos tempos difíceis que nos sobrevêm, nós, os seguidores de Jesus, é nele que nós encontraremos refúgio nessa petição, quando diz: o pão nosso de cada dia, ou o pão do dia seguinte, nos dá hoje, ou dá-nos hoje. A segunda petição que está diante de nós aqui: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E claro, logo depois, os versos 14 e 15 fazem uma espécie de comentário, veja aí: porque se perdoardes suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Doutor e professor Joaquim Jeremias, mais uma vez, ele diz de uma forma muito bonita que a era do Messias é o tempo do perdão, ou seja, a era do Messias é esse tempo em que o Senhor Jesus se encarnou, tornou-se como um de nós, apresentou a sua obra. Essa era a tão época ou era esperada do Messias, que todos os profetas no Antigo Testamento, inspirados por Deus, tendo registrado ou trazendo ao coração do povo esse tempo em que o Messias viria. Esse tempo é um tempo do perdão. O perdão é o benefício do tempo da salvação. E diz ainda: pertence ao tempo messiânico, à era da misericórdia. O perdão que recebemos, estamos prontos a comunicá-lo. Por conseguinte, concede-nos, Pai querido, teu perdão, que é a graça do tempo da salvação, desde agora, hoje mesmo e aqui mesmo. Dá-nos perdão. Alguns, olhando para esse texto e para essa forma como está diante de nós, veja aí: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Levantaram a ideia de que, será que Jesus está condicionando aqui perdão ao perdão que nós concedemos às outras pessoas? Devemos perdoar antes para que Deus ouça o nosso pedido de perdão? Será que há essa relação de um toma lá, dá cá? Será que esse texto está fazendo Deus, a ação de Deus, o perdão de Deus, dependente da nossa resposta? Nós temos, se for isso, um sério problema teológico que precisa ser resolvido. Na verdade, é claro, Jesus não está fazendo isso. Duas explicações aqui podem resolver esse problema. Voltando aqui então, da relação que existe entre essas duas partes da nossa frase, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Perdoa-nos e temos perdoado. Note bem que o texto não está dizendo para nós assim: e perdoa-nos as nossas dívidas porque nós temos perdoado. Ou assim: e perdoa-nos as nossas dívidas na base de que nós temos perdoado. Mas note bem que diz assim, muito claramente, e há uma conjunção bem no meio que faz essa ligação: perdoa-nos as nossas dívidas como temos perdoado. Essa construção
de um lado o verbo num tempo na língua grega chamado auristo, com um outro também tempo no auristo na língua grega, faz-nos pensar que a relação temporal aqui não é importante, na verdade, mas somente a ideia de que nesta esfera importa somente que, com nossa súplica pelo perdão, nós possamos estar na esfera, ou como diz Oscar Cullmann, no campo de força do Deus que perdoa. Não podemos orar pelo perdão de Deus, a não ser que, enquanto oramos, encontremos a nós mesmos nessa esfera desejada por Ele, de seu perdão. Precisamos saber que o perdão de Deus não é um atributo qualquer, mas que ele se destaca no seu ser mais íntimo, no seu amor infinito. Crer em Deus é crer no Deus que perdoa. Por isso, nessa esfera, nessa atitude, é que também o próprio cristão vive. Compreende? Uma boa ilustração disso, irmãos, o próprio Jesus nos conta, está na parábola, chamada a parábola do credor incompassível. Abra sua Bíblia lá, um pouco mais adiante, nós estamos aqui no capítulo 6, pule para o capítulo 18, verso 23 ao verso 35, preste atenção na leitura, vou fazer uma leitura rápida, mas quero ler esse texto, verso 23 ao verso 35, na sua Bíblia, do capítulo 18. Diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. O ponto principal da parábola não é tanto a sequência temporal, como não é lá também na expressão que Jesus usa. Não é, colocando numa fórmula assim, né? X precisa perdoar Y antes que Z perdoe X. Ou do tipo, X precisa perdoar Y antes ou para que Z perdoe X. Não é isso. Mas sim, a atitude é estar, como diz Oscar Cullmann, na esfera do perdão. É ter essa atitude. Não há perdão para quem não perdoa, e não poderia ser de outra forma. O espírito incapaz de perdoar dá forte testemunho de que nunca, de fato, se arrependeu. Dr. Martin Lloyd Jones, grande pregador do século XX, da capela de Westminster, ele faz um excelente comentário, e ele, mais uma vez, tem aqui uma percepção muito prática e aguçada desta declaração de Jesus sobre o perdão. Ele diz assim: essas palavras de Jesus meramente ensinam que a prova
que você e eu fomos perdoados é que perdoamos aos outros. Se pensamos que os nossos pecados são perdoados por Deus, mas nos recusarmos a perdoar aos nossos semelhantes, praticaremos um grave erro. Isso será prova de que jamais fomos perdoados. O homem que sabe que foi perdoado em virtude do sangue vertido por Cristo e nada mais, é o indivíduo que sente compulsão de perdoar a outros. Se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, então nossos corações serão quebrantados e não poderão mostrar-se duros, e nós não poderemos recusar o perdão a quem nos tiver ofendido. Se você nos desafia, Dr. Lloyd Jones, se você está recusando a perdoar a quem quer que seja, então quero sugerir-lhe que você nunca foi perdoado por Deus. Você nunca conheceu o perdão de Deus. E por último, terceiro lugar, a terceira petição, ou a sexta petição aqui dentro de toda a oração de nosso Senhor. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A estrutura dessa última petição, descrita aqui nesse versículo de número 13, está numa estratégia muito, na verdade, praticada pelos escritores, especialmente do Antigo Testamento e particularmente dos livros poéticos dos Salmos, o chamado paralelismo. O paralelismo é sempre um argumento ou uma declaração em que as duas afirmações são ligadas de modo que a segunda esclarece o significado da outra. Ele diz assim, né? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Faz uma declaração. Há diversos tipos de paralelismo aqui. A ideia é que um está esclarecendo, a outra declaração esclarecendo mais ainda o sentido da outra. Veja aqui, vamos olhar para essa declaração final de Jesus, essa petição final de Jesus da oração, em duas partes. Primeiro, note que essa expressão usada aqui como deixar cair, ou não nos deixes cair, na língua original, na verdade, é uma só expressão. E ela significa algo muito mais forte do que está sendo dito aqui. Não é deixar cair propriamente, mas é introduzir. Não nos introduza na tentação, ou ainda mais literalmente, não nos traga para dentro da tentação. Note então que o pedido não é no sentido de poupar-nos de cair quando nós estamos sendo testados ou tentados, mas antes de entrar na própria tentação enquanto tal. Chama atenção um escritor, um comentarista desse texto, que cada pessoa sabe quais as tentações precisas que nos ameaçam, que o ameaçam de uma maneira muito particular. Cada um de nós, em outras palavras, tem um calcanhar de Aquiles, tem aquele ponto de vulnerabilidade. Cada um conhece também as situações que, sob esta conexão, coloca especialmente em perigo, nas quais o diabo tem uma participação fácil. Jesus estava como que dando aos seus discípulos a oportunidade de pedirem em situações que eles tinham medo de sucumbirem, se fossem tentados. Conhecendo, portanto, a nossa fraqueza, sabemos que certas situações de tentação são especialmente perigosas para nós. Alguns escritores antigos chegam a comentar, dizendo que aqui Jesus tem em vista talvez algo muito sério, tal qual a apostasia. O pedido aqui no sentido de que Deus não nos coloque diante de provas, de tentações, que nós facilmente sucumbiríamos. A grande verdade, irmãos, é que nós somos sempre tentados. E nós devemos
observar exatamente os nossos pontos de fraqueza, de vulnerabilidade maiores na nossa vida cristã. Aquilo que tem nos colocado em situações, muitas vezes, que são muito perigosas. Jesus diz, e não nos induz, não nos coloque dentro de uma situação como essa, porque nós poderíamos sucumbir. Não está falando aqui das tentações corriqueiras, mas daqueles pontos em que nós temos extrema dificuldade. A segunda cláusula diz, mas livra-nos do mal. Para completar a argumentação. Aqui, as nossas traduções, talvez a sua está mal, né? Livra-nos do mal de uma maneira geral, os males da vida. No entanto, há aqui, juntamente com esse adjetivo mal na língua grega, a gente tem aqui uma preposição, livra-nos do mal. Mas há a presença na língua grega de um artigo, e isso é muito significativo. Por quê? Porque está exatamente definindo este mal. Do que Jesus está falando? Jesus está falando do maligno, do diabo e dos seus anjos. A oração não é no sentido, e não adianta orarmos por isso, para nós termos uma vida boa, que não tem intempéries, que nós não sejamos sacudidos por tempestades, por pandemias, por dificuldades financeiras, por problemas na nossa nação. Não vamos ficar os únicos lá no meio de uma tempestade completamente protegidos. Primeiro, porque a Escritura não diz isso. Segundo, porque a experiência tem mostrado exatamente que não é assim. A teologia da prosperidade, todas as teologias afins que estão aí em volta dessas teologias prometendo mundos e fundos, não passam pelo teste, em primeiro lugar, da teologia da Escritura Sagrada, em segundo lugar, pelo teste da vida, da experiência, porque não é assim. Aqui o texto diz, livra-nos do maligno, não mal no sentido geral. Isso tem, claro, exatamente esta implicação. O pai nem sempre mantém seus filhos livres de perigos, desastres, maldades do mundo. Ele nem sempre nos livra deste mal, mas certamente nos livra do maligno. E é disso que ele diz, não nos deixes, ou não nos induzas, ou não nos coloque dentro de uma tentação em que o maligno vá cirandar, como ele mencionou para Pedro, quando Pedro estava eufórico diante, e de outros discípulos eufóricos diante de tantas coisas que Jesus no seu ministério tinha feito através da vida deles. O texto não está ensinando que Deus fará da nossa vida um mar de rosas, porque nós somos crentes. A nossa fé não é um seguro contra fogo ou qualquer outra coisa, mas que Ele nos protegerá do maligno, do diabo. Como está, por exemplo, em João capítulo 10, 28 a 30 e 17, verso 15. Jesus promete exatamente isso, que Ele não vai... Nesse sentido, Ele vai operar para que o poderoso adversário não nos destrua. Terminando, irmãos, aqui, os 3 pedidos que Jesus coloca aqui em nossos lábios e nos ensina a orar de uma forma completa. Ele inclui aqui, em princípio, todas as nossas necessidades humanas, como a necessidade do pão, as necessidades espirituais, como perdão para os pecados, as nossas carências morais, livra-nos do maligno. O que fazemos sempre que proferimos esta oração é expressar, como pontuou o Dr. Carson, a nossa necessidade, a nossa dependência de Deus em cada setor da vida humana. Nós precisamos dele.
Nós dependemos desse. E essa forma de apresentar essas petições em tríades nos faz lembrar do Deus triuno que nós temos. O nosso Deus é um Deus triuno. Essas 3 petições nos levam exatamente a pensar nisso, na triunidade de Deus. Uma vez que é através da criação do Pai, da sua providência, que nós recebemos o pão vindouro. E é através da morte expiatória do Filho que recebemos o perdão. E é através do poder do Espírito Santo que habita em nós que somos livrados do maligno. É assim que nós terminamos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E é interessante, irmãos, que esta é uma oração que Jesus proferiu no contexto de Lucas capítulo 11, verso 1, onde ele repete essa oração de uma maneira mais simplificada. A intenção foi exatamente essa. Os discípulos se aproximaram de Jesus pedindo, ao verem que João ensinava os seus discípulos a orar, João Batista ensinava os seus discípulos a orar, eles se aproximam de Jesus pedindo também que Jesus os ensine a orar. O contexto de Lucas nos dá essa informação. Os discípulos de Jesus não só devem aprender a orar, eles devem orar. E esse foi o propósito de Jesus aqui. Quando ele fala da oração, ele está exatamente provocando em nós, estimulando, não só a forma correta de se orar, mas também a necessidade que nós temos de oração. Nós sabemos, irmãos, que na igreja primitiva essas petições ou essa oração do Pai Nosso, ela funcionava como uma espécie de material catequético, de ensino para os novos convertidos, que se iria entrar na igreja, era um dos textos que precisava ser memorizado, mas muito mais do que isso, aprendido sobre a oração. Se você olhar nas nossas, mencionamos aqui catecismos, o nosso catecismo de Westminster, há uma parte grande, tanto no breve catecismo como no catecismo maior, que fazem perguntas e respostas sobre a oração do Pai Nosso. Os cristãos antigos eram ensinados sobre oração. Como deveriam começar a oração. Como deveriam terminar uma oração, na sua forma. Mas mais importante ainda, o conteúdo da oração, as preocupações primeiras. Será que é por isso que nós hoje não sabemos orar? Além de não orarmos, nem sabemos dirigir a Deus? Não é que Deus esteja preocupado se eu me dirijo a Ele como Pai, ou como Jesus Cristo, ou como Espírito Santo, que nos ensina a dizer Pai Nosso. Isso nos indica que devemos, quando oramos, procurar a Deus como Pai. É claro que Deus não deixará de ouvir-nos, de atender-nos, porque nós oramos com fórmulas erradas, que Ele mesmo nos apresenta, é claro. Mas é sintomático isso, que nós estamos tão distantes, irmãos, tanto da vida de oração, como até da dificuldade de pronunciar palavras diante de Deus. A ordem dessas petições é muito importante. Primeiro vem Deus, depois as nossas coisas, as nossas necessidades. Depois, note esse agrupamento em o pão, o perdão e a vitória sobre o pecado. Veja que isso, de uma certa maneira, cobre toda a vida cristã, todas as áreas da vida cristã. Nós temos necessidades, Ele nos supre. O perdão do qual ele se refere tem a ver com a nossa salvação. A vitória sobre as tentações tem a ver, irmãos, com as nossas lutas diárias na vida cristã. Por isso que é tão importante essa oração. Porque ela é uma fonte, não só de inspiração para a oração, mas uma fonte, irmãos, que nos inspira acerca de como nós devemos viver a vida cristã.
numa vida em primeiro lugar, centralizada em Deus, dirigida a Deus, reconhecendo o Senhor absoluto sobre todas as coisas, sobre nós, para colocarmos a nós mesmos numa perspectiva correta. Vamos orar? Nosso querido Deus e Pai Celestial, nós queremos, Senhor, te agradecer por sua palavra que nos instrui, nos alimenta. Pai, rogamos que o Senhor desenvolva, mediante a ação do teu Espírito nessa manhã, ó Deus, percebermos a necessidade que nós temos de Ti. Que isso se dá na prática, através de uma vida de oração. Ensina-nos a orar, Senhor. Mais ainda, ensina-nos a depender de Ti. E nós expressaremos a nossa dependência do Senhor quando Te buscarmos, quando formos até o Senhor, esperando do Senhor o suprimento de todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém e amém.